Olá pessoal, veja, hoje nós iremos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, observe que essa reta aqui é R e essa reta R aqui, ó, elas são paralelas. São retas paralelas, são retas que não tem ponto em comum. Então, observe que as duas, ó, não tem ponto em comum, então sempre elas irão manter a mesma distância. Quando a gente traça essa reta T aqui, ó, transversal, o que é a reta transversal? É a reta que é concorrente às paralelas, ou seja, que intercepta a reta paralela aqui, ó. Então, essa reta vai determinar 8 ângulos. Vamos contar com o professor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, 8. Então, nesses ângulos aqui, ó, desses 8 ângulos, nós vamos determinar ângulos correspondentes, tá? Ângulos alternos e os ângulos colaterais. Os ângulos alternos ele pode ser interno e externo. E os ângulos colaterais também ele pode ser interno e interno. O que são ângulos correspondentes? Já disse, são ângulos que nas paralelas correspondem à mesma posição. Se eu transportasse esse ângulo 1 aqui, ó, para o ângulo 5, ele não encaixaria perfeitamente, por quê? Porque ele corresponde à mesma posição nas paralelas. Então aqui, ó, o ângulo 1 e o ângulo 5 são correspondentes. Se você trouxer o ângulo 2 para o ângulo 6, também, ó, eles vão se encaixar perfeitamente. Por quê? Porque eles são correspondentes. Bom, se tá, ó, eu trouxer esse 3 aqui por 7, ó, também eles vão se encaixar perfeitamente. Se eu trouxer esse 4 aqui por 8, ó, também eles encaixam perfeitamente. Uma coisa que você tem que observar nos ângulos correspondentes, ó, que ó, sempre ó, um está fora da paralela e o outro está dentro da paralela. Ó. O 4 e o 8, um dentro e outro fora. Ó, o 3 e o 7, ó, um dentro e outro fora. O 2 e o 6 são par de ângulo correspondente, ó. Um está dentro e o outro está fora. Então, ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá? Um dentro e outro fora da paralela. Então, aqui nós podemos destacar, ó, os pares de ângulo correspondentes. Ó. Observa aí na figura. Ó. Então, ó, os pares 1 e 5 são correspondentes. O par de ângulo 4 e 8 são correspondentes. Os pares de ângulo 2 e 6 são correspondentes e os pares de ângulo 3 e 7 são correspondentes. Então é importante que vocês dêem uma pausazinha no vídeo e anotem isso aí, gente, tá bom? Então vejam, o que são ângulos alternos? A palavra alternar já diz trocar. Então, são os pares de ângulos, né, que um vai estar um do lado e outro do outro, tá? Então, troca o lado da transversal e troca também a paralela. Então, veja, o ângulo 3 e o ângulo 5 é um par de ângulo correspondente. Professor, não poderia ser 3 e 4? Não, porque o 3 e o 4 está pegado com ele, eles são adjacentes suplementares. Ó. Então, um está de um lado, outro está do outro. Um está do lado, outro está do outro. Então, aqui, ó, alternar. Então, você tem aqui, ó, o ângulo 3, tá? E o ângulo 5 é um par de ângulo alterno interno. Por que interno? Porque está dentro dessa paralela aqui, ó. Interno dentro. E o par de ângulo aqui, ó, 4 e 6. Então, tá aqui, ó. Então, veja, ó, 4 e 5, tá? Ó, e 3 e 6. São pares de ângulo, tá? Alterno interno. Que tá aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Desculpa. Tá mostrando o outro ali. Olha aqui, ó. Veja, 4, tá? E 6, 3 e 6. Então, são os ângulos alterno e interno. Também nós podemos destacar os pares de ângulos alterno e externo. A palavra alterno já diz, um está de um lado, outro está do outro, tá? Então, aqui, ó, veja, externo, fora desse meio aqui, ó. Tá, ó. Então, veja, ó, se você observar o par de ângulo 1 e o par de ângulo 7, ó, o 1 e o 7, tá vendo? Um tá do lado, o outro tá do outro, e o ângulo de cima e o ângulo de baixo da paralela. Então troca, não pode ser esse aqui com 8, não, porque eles estão do mesmo lado. Sempre um do lado, outro do outro. Não pode ser um com 2, não, porque eles estão juntinhos, são adjacentes suplementares. Tá aqui, ó, 1 e 7, ok? Então, ó, 1 e 7 é um par de ângulo alterno e externo. Qual é outro par de ângulo alterno e externo que nós temos aqui? Ó? O 2
e o 8. Então, lembre-se, alterno, tanto interno como externo. Um está do lado, outro está do outro. Então, interno, quando for nesse meio aqui, o caso do 3 e o 5, do 4 e o 6. E externo, tá? Quando for fora desse meio aqui. É o caso aqui, ó, de 1 e 7, 2 e 8. Então, esses pares de ângulo aqui são chamados de alternos externos. Esse aqui, 3 e 5, 4 e 6, são chamados os pares de ângulo aqui, ó, alterno interno, também. Também nós podemos destacar os ângulos colaterais. Nós temos os colaterais internos e colaterais externos. A própria palavra já diz, colaterais. Colaterais estão ambos do mesmo lado, tá? Então, ou os dois dentro ou os dois fora. Nesse caso, assim, quais são os colaterais internos aqui, ó? Veja, dentro o 4 e o 5. Professor, não é a mesma coisa, não. Não. O alterno foi 3 e 5, 4 e 6. Os colaterais estão do mesmo lado aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, todos os dois dentro ou todos os dois fora. Os alternos, ó, são lado trocado. Ó. Então, aqui, ó, o ângulo 4 e o ângulo 5 é um par de ângulos colaterais internos, tá? Todos os dois estão do mesmo lado e interno que está dentro. E os pares de ângulo aqui, ó, 3 e 6 também estão do mesmo lado e todos os dois dentro. É um exemplo de colaterais internos. Professor, dê um exemplo agora de colaterais externos. Então, vamos lá. Quais são os pares de ângulo que estão do mesmo lado e todos os dois fora? Eu tenho aqui o par de ângulo 1 e o par de ângulo 8. Eu tenho aqui o par de ângulo 2 e o par de ângulo 7. Então, aqui, ó, 1 e 8 é um par de ângulo colaterais externo. O ângulo 2 e o ângulo 7 é mais um par de ângulo colaterais externo, tá bom? Então, coloque isso em mente. Ângulo correspondente, os dois estão do mesmo lado, um está dentro da paralela, o outro está fora. Os alternos, um está de um lado, outro está do outro. Alterno interno ou alternos externos. Os colaterais, né? Eles vão estar do mesmo lado, todos dois dentro, vai ser colaterais internos, ou todos dois fora, colaterais externos, ok? Bom, pessoal, então é bom que vocês anotem isso aqui, ó, tá, ó, para que vocês não se percam de jeito nenhum. Então tá aqui para que vocês anotem direitinho essa atividade no caderninho de vocês, tá bom? Uma coisa também que é importante que vocês coloquem em mente é essas propriedades. Por quê? Porque através dessas propriedades é que vocês vão responder os exercícios e as situações, problemas que nós vamos propor para vocês, tá? Então, veja, os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversais sempre vão determinar ângulos correspondentes e congruentes. Congruente em geometria quer dizer que tem o quê? Tem medidas iguais, que tem igual valor, tá? Então, os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Os ângulos alterno, interno e externo também são congruentes, tá bom? E os ângulos suplementares, os ângulos colaterais, perdão, tanto os internos quanto os externos, eles são suplementares. Então, quem faltou a aula do ano passado, não lembra disso aqui, só para relembrar. Quando a gente fala ângulo suplementar, é que a soma dos dois é igual a 180 graus. Que os dois, quando adicionado, quando juntado, quando somado, né, tem valor igual a 180 graus. Então, coloque isso. São propriedades que vocês têm que colocar em mente, não pode esquecer. Ângulos correspondentes são congruentes, têm medidas iguais. E os ângulos colaterais, os ângulos alternos, tanto interno como externo, também são congruentes. Só os colaterais que são suplementares. Então, coloque essa propriedade em mente. É importante que vocês anotem isso no caderno de vocês, para que vocês sempre dêem uma olhadinha e coloquem isso em mente de vocês. Ângulos correspondentes congruentes, os ângulos alternos, tanto interno como externo, também são congruentes, e os ângulos colaterais, tanto interno como externo, eles são suplementares, ok? Então, vamos trabalhar os exercícios nisso aqui para a gente aplicar essas propriedades.